Então, a aula de hoje é sobre colocação pronominal. Gente, para iniciar o assunto de colocação pronominal, eu tenho que explicar para vocês primeiro, na verdade, reexplicar o que é pronome. Então, temos um grupo de palavras, uma classe gramatical em língua portuguesa, que é chamada de pronome. E essa classe gramatical, ela tem como função substituir o nome ou fazer referência a ele. Então, nós temos vários tipos de pronomes. Temos os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos. Então, os pessoais são divididos em... Deixa eu colocar aqui na frente. Chega. Então, nós temos vários tipos de pronomes. Ó, vou colocar aqui. Os pronomes. Temos os pronomes pessoais. Os pessoais, gente, eles são divididos em dois tipos. Temos os do caso reto, que funcionam como sujeito. E temos os do caso oblíquo, que funcionam como complemento. Então, temos os do caso reto e os do caso oblíquo. Os do caso reto funcionam como sujeito, os do caso oblíquo funcionam como complemento. Temos também os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são: vou colocar aqui, este, esta, vou colocar um de cada, esse e aquele. Então, na verdade, são este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Vocês estudaram na prova passada agora o uso deles. Então, temos os pronomes demonstrativos, os pronomes oblíquos. Deixa eu colocar aqui na frente para facilitar. Os do caso reto são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Os que funcionam como complemento, que são os pronomes oblíquos, são me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, nos, conosco, vos, convosco, se, consigo. Estão visualizando? Sim. Se tiver alguma coisa na frente, diga. Pronto. Então, nós temos aqui, deixa eu organizar melhor esse quadro. Então, nós temos pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, temos pronomes possessivos também. Vou colocar só alguns exemplos. Meu, nosso, seu, entre outros. Temos também os pronomes, quem lembra mais algum? Quando eu trato você. Relativos. Você tem os relativos, muito bem. Possessivo. Tem os relativos. Não entendeu, não? Temos também os de tratamento, que é você, senhora, vossa excelência, excelentíssimo. De tratamento, os de tratamento. Então, temos alguns tipos de pronomes. E cada um tem uma função diferente, gente. Os pronomes, eles servem para se referir a um nome, como de tratamento. Você vai à minha casa hoje? Você, eu te tratei como você. Então, tem os pronomes de tratamento, que
eles servem... Deixa eu ver se eu estou gravando a aula. Estou. Então, tem os pronomes de tratamento. Eu vou apagar isso aqui já. Peraí, viu, gente? Travou aqui a tela. Então, temos os pronomes de tratamento, que eles se referem a um nome. Temos também os possessivos, que também se referem a um nome. A minha boneca, o meu celular. Possessivo, demonstrativo, aquele computador, aquele cachorro, aquela bicicleta. E temos os pessoais. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção são nos pronomes pessoais. Gente, os pronomes pessoais, como eu disse ainda há pouco, eles são divididos em caso oblíquo e caso reto. O caso oblíquo, vocês sabem que são as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o caso reto são os que funcionam como complemento, que é a função da aula de hoje. Então, a aula de hoje será focada nos pronomes do caso, pronomes pessoais, do caso oblíquo, os átonos. Gente, os pronomes do caso oblíquo existem dois tipos. Deixa eu ver se eu coloquei essa tabela aqui. Coloquei. Os pronomes do caso oblíquo são de dois tipos. Existem os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. O que é que diferencia um do outro? Os oblíquos átonos não precisam de preposição antes. Eles não precisam de preposição antes dos átonos. E os tônicos, sim. É daí que vem o grande erro que as pessoas sempre cometem, confundir o me com o mim. Não fale mal de mim. Você vai trazer isso para mim. Observe que o que eu... sinto mal. Eu me sinto mal. É erradíssimo, porque é mim. Nesse caso, ó, o mim, assim como todos os outros dessa tabela aqui, eles só podem ser usados após uma preposição. Depois que eu tiver uma preposição, eu posso colocar. Não fale mal de ti. Ele só quer tudo para si. Gente, tem um erro nessa tabela aqui. Isso daqui tá errado. Esses dois. Os dois estão errados. Considere esses dois. Porque esses dois aqui, eles são o quê? Eles são pessoais, ó. Reto. Eles são reto, não são oblíquos, tônicos. Então, os oblíquos tônicos são chamados de tônicos porque precisam de uma preposição antes. Já os oblíquos átonos, eles não precisam de preposição. Eles não precisam de preposição. Então, quando eu digo assim, traga isso para mim. Não é esse daqui, ó. É esse daqui. É esse daqui. Para mim. Agora, me sinto bem. Me sinto bem. Te quero bem. Te amo. O te amo, tem gente que escreve te amo assim. Vocês já viram? O te amo com TI? Não. Já vi com TE. Mas tem gente que faz te amo com I. Errado. Se é te amo, é te amo. Esse daqui. Porque esse daqui Eu não nunca precisa vi de te preposição amo. antes. Faz, pode ter certeza. Já vi. Muito. Te amo. Eu acho normal quando é criança, né? Ah, tudo bem. Até falar você pode te amo, porque o é tem som de I. A questão é escrever. Você não pode escrever com I, porque não é escrito com I. Então, se olhe, menina, se olhe. Ó, se olhe. É esse se. Agora, se eu disser, traga isso para si. Ela só quer isso para si. Fala mal de si. Aí, esse si aqui, ó. De, para, com, si. Então, com si, vira consigo, ó. Então, gente, átonos não precisam de preposição
tônicos precisam de preposição. Entendido isso, relembrado isso, assunto do 7º ano. Agora vamos para esses pequenos nomes maravilhosos. Próclise, ênclise e mesóclise. Esses palavrões, né? Porque são palavras grandes, são chamadas de palavrões. Próclise. O que é a próclise? A próclise é quando o pronome ele está antes do verbo. Quando o pronome está antes do verbo, é chamado de próclise. É um fenômeno que acontece chamado de próclise. Quando o pronome está após o verbo, é chamado de ênclise. E a ênclise, gente, ela tem uma característica que é a seguinte. Ela sempre é usado o hífen. Sempre se usa o hífen, porque quando o pronome ele fica após o verbo, ele fica após um hífen. Eu vou ilustrar mais à frente. A mesóclise. A mesóclise, ela ocorre quando o pronome ele está no meio do verbo. Vou logo deixando claro para vocês o seguinte, que a mesóclise ela é muito pouco usual. Ela não é usada muito em língua portuguesa. A não ser por pessoas mais cultas, mas mesmo assim está entrando em desuso, ou seja, não está mais sendo usada na nossa língua. Vamos agora entender. Observem os casos de apróclise. Gente, na nossa língua, a nossa língua, ela é proclítica. Por que é uma língua proclítica? Porque nós usamos bastante a próclise. Então, em sua maioria, na maioria das vezes, o que deve ser usado é a próclise. O fenômeno que deve ser usado, o pronome, ele deve ficar realmente antes do verbo, na maioria das vezes. Certo? Então, vamos lá. Temos aqui o primeiro exemplo. Nunca me falou nada na vida. Observem o me. O me está antes ou depois do verbo? Antes. O me, ele está antes do verbo. Porque está travando essa tela. Pronto. O me, ele está, ó, antes do verbo. Cadê o verbo? Olha o verbo aqui, ó. Faltou. Então, se na prova eu colocasse assim, ó, assinale a alternativa que possui uma próclise. E o pronome estiver antes do verbo, é claro que vai ocorrer a próclise, porque o pronome ele está antes do verbo. Então, próclise, pronome antes do verbo. Usamos a próclise, gente, em palavras com sentido negativo. Quando eu tenho palavras como nada, nenhum, nunca. Gente, sempre que eu tiver palavras com sentido negativo, é como se essa palavra ela puxasse o pronome. Lembre-se disso, é como um ímã. Quando você tem um ímã e um ímã ele puxa o outro, puxa um metal. Então, é como a palavra e o pronome. O pronome, ele é atraído por uma palavra negativa. Então, se eu colocasse na prova algo assim, ó, não me sinto bem. Não sinto-me bem. As duas estão certas ou uma está errada? Eu acho que as duas estão certas. As duas estão certas. Porém, o mais certo e ideal é não sinto-me bem. Eu acho. Leiam a primeira regra aqui da próclise. Professor, eu acho que é assim. A segunda está errada. Deveria ser assim. Não me sinto bem. Certíssimo, Antônio. Gente, essa primeira está certa, essa segunda está errada. Aí nós achamos, antes, né, de conhecermos as regras, que sempre que tem sinto-me, faço-me, satisfaço-me, sempre que tiver um me depois, um pronome depois, vai ficar chique, vai ficar bonito e vai ser certo. Não. Nem tudo que é bonito, nem tudo que é chique é correto.
Então, essa segunda, ela está erradíssima. Por quê? Porque a minha regra é clara. A minha regra é clara. E a minha regra, ela diz que quando eu tenho uma palavra negativa, o pronome tem que ficar pertinho dela. Tem que ficar perto dela. Então, aqui, o pronome... Então, aqui o pronome, ele não está no lugar correto. Ele está depois do verbo. Aqui acontece ênclise. E tem que ocorrer a próclise, como aqui, ó. Tem que ocorrer a próclise. Então, a primeira dica é essa. Quando temos palavras com sentido negativo, o pronome, ele fica perto dessa palavra. Ou seja, ele fica antes do verbo. Próxima regra. Pronomes relativos. Que, quem, cujo, qual. Vocês estudaram pronomes relativos quando estudaram as orações adjetivas. As orações adjetivas. Isso aí. Certo? Então, vocês sabem que o pronome relativo ele pode ser substituído por o qual, no qual, entre outros. Este advogado que lhe falei. Este é o advogado que lhe falei. Este é o advogado o qual lhe falei. Lhe falei. Então, nós temos aqui. Por que o pronome lhe? Lembrando que lhe é um pronome oblíquo. Porque o pronome lhe ficou após o verbo. Só ela é a regra. Não tá antes do verbo, não? Hã? Não é antes do verbo, não? É, ficou antes do verbo. Por que o pronome lhe ele ficou antes do verbo? Só ela é a regra, gente. Ficaria meio estranho também se pronome relativo. fosse bem assim. Se fosse este advogado que falei-lhe. Mas Seria meio observem estranho. que, ó, em língua portuguesa não tem esse negócio de estranho, não, viu? Em língua portuguesa tem regra. E qual é a regra? Pronome relativo. Pronome relativo. A regra é exatamente essa. Então, se eu tenho aqui um pronome relativo, o pronome tem que ficar perto dele. Então, qualquer atividade que eu passar, qualquer prova ou algo do tipo, se eu colocar uma frase que tem um pronome relativo antes, o pronome tem que ficar perto dele. Gente, isso acontece em qualquer uma. Esse... Pronto, deixa eu colocar uma frase aqui. Esse... Não. Aquele é o cachorro que... Eita. Que mordeu-me ou que me mordeu. Me mordeu. Por que me mordeu? Tem que ficar antes do verbo. Por O quê? me. No verbo. O me tem que ficar antes do verbo. Por quê? Porque eu tenho um pronome relativo. Eu tenho um pronome relativo. Tava Então, com medo de falar. sempre que eu tiver mulher, não tenha medo não. Sempre que eu tiver um pronome relativo, o pronome ele fica perto dele. Então, se eu tenho que aquele é o cachorro que me mordeu, aquele é o cachorro o qual me mordeu. Observem que eu posso colocar o qual aí. Então, ele é relativo. Então, usamos a próclise, primeiro, palavras negativas. Segundo, depois de pronome relativo. Então, perto de pronome relativo, perto de palavra atrativa, usa-se próclise. Palavra negativa, quer dizer, usa-se próclise. Segunda regra, pronomes indefinidos. Eita, eu esqueci de colocar naquela lista lá, pronomes indefinidos. Gente, os pronomes indefinidos são quais? São aqueles que não definem a quantidade de algo. Todo mundo vai à festa. Eu disse quantos vão? Não. Não, eu disse todo mundo. Então, todo é pronome relativo. Ninguém fez atividade. Eu disse 0 pessoas. Eu disse ninguém. Então, por mais que você saiba que ninguém quer dizer nada, ninguém é um pronome indefinido, porque você não define a quantidade. Você não quis dizer a quantidade. Você só disse
Ninguém. Então, muitos me deixaram tristes. Eu não podia colocar muitos deixaram-me triste. Por que deixaram-me? Porque acontece a próclise, o me, ele tem que ficar perto do pronome indefinido. Então, ele tem que ficar antes do verbo. O me tem que ficar antes do verbo. Então, tem-se pronome indefinido, acontece a próclise. Palavras negativas, acontece a próclise. Pronomes relativos também. Advérbio. O advérbio, já, só, talvez, sempre. Gente, não é só com esses advérbios. Qualquer advérbio. Então, quando tiver depois de qualquer advérbio, o pronome oblíquo, ele vai acontecer a próclise, ou seja, ele vai ficar antes do verbo. Então, acontece a próclise também com advérbios. Talvez te convide, não talvez convide-te. Não, talvez te convide. Porque o advérbio faz o quê com o pronome? Puxa. Ele puxa o pronome. Lembre disso, ele sempre puxa o pronome. Então, eu tenho aqui um advérbio e aqui eu tenho um pronome. Ele puxa o pronome para perto dele. Diante de advérbios, palavras negativas, pronomes indefinidos e pronomes relativos, acontece a próclise. Diante de conjunções subordinativas, gente. Vocês viram que conjunções subordinativas são se, porque, como, quando, embora. Todas essas são conjunções subordinativas. Vocês viram isso? Que elas são conjunções subordinativas. Quando vocês estudaram as orações coordenadas. Observe, o quando não é da oração coordenada, coordenada não, a oração subordinada adverbial temporal. Quando? Quando te encontrei, não quando encontrei-te. Quando encontrei-te ou quando te encontrei? Quando te encontrei. Qual a regra? Porque está perto de uma conjunção subordinativa. Conjunção subordinativa, ela puxa o pronome. Com a preposição em antes do verbo no gerúndio. Em se tratando de festa, sempre virei. Em se tratando de festa, sempre virei. Porque o se, ele ficou antes do verbo. Porque nós temos a preposição em. Ô, gente, mas é sempre que eu tive a preposição em? Ou é somente Não. quando eu tenho ela junta de quê? Junto a um verbo no Gerúndio. gerúndio. Quando eu tenho ela junto a um verbo no gerúndio. Nas orações que expressam desejo, orações optativas. Gente, todas as orações optativas, o sinal de pontuação usado é exclamação. Muita gente também erra isso. Se eu digo assim, fiquem com Deus, eu devo colocar uma exclamação. Bom dia, exclamação. Boa tarde, exclamação. Por quê? Porque eu estou... É quando falar, quando tá em ação já, né? A exclamação é porque você está desejando... Eita, que ponto. Cruzes. Deixa eu ajeitar. É porque você está desejando algo para alguém. Então, sempre que você for desejar algo para alguém, seja de bom ou de ruim, use a exclamação. Porque eu sempre, quando dou boa noite a alguém, ou quando eu mando no grupo boa tarde, bom dia, eu coloco uma exclamação. Porque eu estou desejando que vocês tenham um bom dia. Aí você pode dizer, professora, mas eu posso escrever assim? Alguém pega e me fez raiva. Eu estou com raiva de alguém. Aí a pessoa manda para mim, bom dia. Aí eu mando. Qual a diferença disso aqui? A pessoa desejou que você tivesse um bom dia. Bom dia. E você apenas respondeu seco, sem emoção alguma. Bom dia. Isso daqui parece
que você não está desejando um bom dia à pessoa. Parece que você respondeu por obrigação. Então, olha a diferença de uma pontuação. Uma simples exclamação, o que ela causa. Então, em orações que sejam optativas, eu não vou usar ênclise nunca. Eu vou usar a próclise. Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Maria te ame, que os anjos te guardem. Nunca que os anjos guardem ti. Não existe. Então, orações optativas acontece a ênclise. Ênclise não, a próclise. Nas orações exclamativas e interrogativas. Como me enganei contigo? Quem me chamou? Por quê? Porque é uma oração interrogativa e exclamativa. Gente, são muitas regras, não são? Sim. Mas isso vai se tornar mais fácil. Eu estou só mostrando. Só que quando vocês verem a da ênclise, o que não for ênclise é próclise. Pronto. Uma regra anula a outra. Eu só tenho que mostrar para que vocês fiquem sabendo uma por uma, mas mais à frente vai ser simplificado. Então, cadê? Sempre que eu tiver uma frase, uma oração exclamativa ou uma oração interrogativa, acontece a próclise. Eu não vou falar quem chamou-me, quem me chamou. Oração interrogativa e exclamativa. Deixa eu ver a hora. 12:06. Eu vou finalizar com a próclise. Não vou entrar aqui ainda no assunto da ênclise, porque na aula de amanhã eu vou ter que revisar e depois eu finalizo com ênclise e mesóclise. Eu vou fazer a frequência logo. Frequência no ano de língua portuguesa. Frequência de língua portuguesa. Abraão. Faltou. André. Faltou também. Deixa eu colocar aqui. Então, Abraão, André, Antônio, Presente. Everton, Ele não está, professora. Guilherme, também não. Também não está. Heloíse, Presente. Camila, presente. Lucas, Não está. Luiz Henrique, Também não. Mário, Ele está. Maíla, Presente. Renata, Presente. Vitória Camille, Tá não. também não. Faltaram aula de língua portuguesa, Abraão, André, Everton, Guilherme, Lucas, Luiz Henrique e Vitória. Certo? Cadê? Deixa eu voltar aqui para a aula. Então, gente... Essa tela tá travando. Sim. Então, gente, vou finalizar a aula de hoje. E amanhã eu retomo com próclise, ênclise e iniciamos ênclise e mesóclise. Certo? Ok. Então, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.